Boa noite, amada igreja. Vamos dar continuidade a esse momento de culto, agora ouvindo a palavra de Deus, o momento da pregação da palavra. Para isso, peço que você abra a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, lá no último capítulo dele, Gênesis capítulo 50. Gênesis 50. Hoje pregarei o versículo 15 até o versículo 21. Gênesis 50, do 15 ao 21. Gênesis 50, do 15 ao 21, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. É o fim de uma história. O fim do livro de Gênesis, o fim da história de José, o último dos patriarcas, que tem essa história narrada aqui nesse texto. É o final de uma história. E se você tem algum conhecimento já da história de José, lembra dos seus momentos de escola dominical, desde pequenininho, você em algum momento talvez tenha ouvido a história de José. Talvez você que está aqui pela primeira vez hoje, não é membro de alguma igreja, não frequenta há algum tempo, talvez já tenha ouvido falar dessa história. É a história de um rapaz novo, que por volta dos seus 17 anos foi vendido pelos próprios irmãos para o Egito. Ele foi vendido para possivelmente acabar morrendo como um escravo vendido. Passou um bom tempo nessa terra, onde ele passou por vários apuros, e aí, no final da história, Deus reverte tudo e coloca ele como um chefe do Egito. E, através da vida desse homem, o mundo é salvo. Um mundo conhecido naquela época. É uma história bem conhecida. Mas uma coisa que nós perdemos um pouco durante essa história é o quanto ela é uma história real para nós. Quando olhamos para a Escritura, para a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, temos a tendência de encará-la algumas vezes como um conto de fadas, um livro de ficção, onde as coisas são tão bem arranjadas que parece até mentira, de tão arranjadas que elas são. Aqui no livro de José, nós encontramos uma história um pouco diferente. Uma história onde muitas coisas dão errado. E errado com vontade, com força, como diria o povo de Goiás. Muito errado. Porque nós temos uma história de um jovem que tinha tudo para ter a melhor vida do mundo. Uma posição de destaque, como um dos príncipes do povo de Deus, mas ele vai para o fundo do poço literalmente. E do fundo do poço para o fundo de uma masmorra. E do fundo da masmorra para o trono do Egito. Nós vamos olhar um pouco da história desse homem. Nesse mês de janeiro, estamos passando por uma série de sermões falando sobre Deus e os nossos planos. No último domingo, vimos que Deus conhece nossos planos, por vezes ele nos frustra, por bons motivos que ele tem, mas ele nos acompanha em cada um dos momentos da nossa jornada. Hoje eu quero mostrar para os irmãos, através desse texto, que Deus é tão soberano, tão grandioso, que nem mesmo a maldade dos homens podem frustrar o plano que ele tem para a nossa vida. O texto começa dizendo para nós, já que no final da história da vida de José, o encontro dos seus irmãos com esse homem, que sofreu tanto na vida. O texto, no versículos 15 até o versículo 17, vai nos mostrar como que foi o preparativo para esses homens chegarem a José. Mas é importante que você entenda o que veio antes. Aqui estamos no final de uma história. Todos esses homens aqui já são idosos nesse momento. Homens que passaram por vários momentos da sua vida. E algo que aconteceu de maneira bem triste nessa história é justamente a traição desses irmãos. Ainda quando eram moços, jovens, fizeram algo terrível contra José. E agora, no final da sua vida, vem diante de si aquele homem que tentaram matar. Sangue do seu sangue. Alguém que cresceu com eles.
E esse homem que agora está diante dos seus olhos é um homem poderoso. O segundo no comando do Egito. E o que eles pensam é o que todo mundo pensaria numa situação como essa. Agora estou lascado. Eu aprontei, eu persegui, eu vendi, eu abandonei para ser morto. Menti para o meu pai falando que lobos comeram ele, por isso que ele não apareceu mais. E agora, no final da vida, ele encontra com o próprio pai idoso, que viu o filho que pensou que tinha morrido, tem um reencontro contando com um relacionamento que foi perdido. Já para pensar o que é você, com 17 anos, perder o contato com sua família, e agora, talvez só aos seus 70, 80 anos, você ter contato de novo com seu pai? Já muito, muito, muito idoso, debilitado, quase cego. Você perdeu toda uma história, toda uma vida. Todo aquele contexto familiar foi jogado no lixo. Esses homens agora encontram José. E esse homem agora tem poder. Certamente, se a gente estivesse no lugar de José, talvez nós não seríamos tão piedosos como ele. Nessa hora seria muito fácil falar assim, bem, papai se foi. Agora vocês vão ver o que é bom. Vocês vão ficar pelo menos 15 anos presos no fundo de um poço. E quando vocês cansarem de ficar no fundo de um poço, eu vou vender vocês lá para a Babilônia, para sentirem na pele como é gostoso ser vendido como escravo e perder tudo que você tem. E quando você estiver lá, eu vou fazer vocês serem acusados de um crime que cometeram contra vocês. Se você lembra da história de José, o que aconteceu com ele foi justamente isso. Ele foi vendido como escravo para o Egito e lá foi trabalhar na casa de Potifar. O que acontece? A esposa de Potifar tenta assediar José. José prefere perder as suas vestes e correr nu daquela mulher do que pecar contra Deus. O que acontece? É acusado de estupro. Ele ia ser abusado por aquela mulher, ele foge temendo a Deus e é condenado pelo crime que iria ser cometido contra ele. Vamos fazer isso com vocês também? Vou inventar uma história muito boa para o chefe de lá, só para vocês sentirem na pele o que vocês fizeram comigo. E depois disso, vão ficar uma década, no mínimo, na cadeia. E quando vocês estiverem lá quase uma década dentro, eu vou mandar uma cartinha para vocês falando, daqui a pouquinho vou soltar vocês. Só para deixar mais um pouco. Só para frustrar de novo vocês. Tudo o que aconteceu com José. Ele foi, depois desse crime que foi condenado, levantado contra ele de estupro, ele foi lançado na cadeia e ficou lá por mais de uma década. Nessa cadeia, o copeiro do rei foi para lá também. E ele tinha um grande sonho de que ele ia servir uma taça para o faraó. Então José falou, olha, esse sonho significa que você vai ser restituído ao seu cargo. Você vai voltar para lá, vai servir no copo do rei. E quando você for para lá, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque Deus me mostrou que através desse sonho é isso que vai acontecer, fale para o rei de mim. Conte para ele da minha história, da injustiça que eu sofri. Fale para ele que eu estou aqui há mais de uma década, largado nessa prisão, servindo a prisioneiros. E o que o copeiro falou? Claro, vou falar. Não falou nada. Voltou para a corte do rei, foi restituído, viveu no bem e no melhor. Aí quando o rei do Egito, o faraó, teve um sonho, aí ele se lembrou, percebeu a mancada que ele tinha dado com José, o pecado que ele tinha cometido, pede perdão e fala, olha, na verdade tem um homem lá na cadeia. A vida de José não foi nem um pouco fácil. E ele teria motivos de sobra para fazer seus irmãos passarem por tudo aquilo. Ele tinha poder para isso, tinha dinheiro para isso, tinha tudo para isso. E seus irmãos sabiam disso. E é aí que o texto começa. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, papai não está mais ali para protegê-los, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, repare os detalhes do texto, mandaram dizer a José, seu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E qual foi a reação de José? Chorou. Só uma curiosidade, José é o personagem que mais chora em todo o livro de Gênesis, somando todo mundo. Ele é o personagem mais chorão da Bíblia, e com motivo. Ele ouve essa desculpa esfarrapada dos seus irmãos. Todos os comentários são unânimes. Isso é uma mentira deslavada que os seus irmãos inventaram. O pai acabou de morrer e colocam palavras na boca do defunto. Porque agora o pai, ele vai ouvir. Pelo menos em nome do pai, ele vai ter misericórdia de mim. Então, papai disse, José, através de mensageiros. Eles não tiveram nem a coragem de olhar na cara de José para falar essa mentira. Olha, o seu pai falou para você perdoar. E olha, agora os servos do Deus do seu pai, olha que nós somos. Nós não somos aqueles que jogaram no poço, não somos os que fizeram mal. Nós somos os servos do Deus seu Pai. Olha bem o que você vai fazer com a gente. Servos do Deus seu Pai. Pedimos, através do pedido de papai, que você nos perdoe. A reação de José é choro. Certamente um choro com um misto de emoções. É difícil a gente definir exatamente o que José estava sentindo naquele momento. Talvez uma vergonha, talvez ira, talvez tristeza, talvez um desconforto de pensar, poxa, depois de tudo que eu já fiz por esses homens, mostrando que meu coração está leve,
de tudo que eles fizeram de mim. Eles ainda acham que eu vou fazer isso com eles. Fazem meu pai, morto, falar mentiras. Usam o nome de Deus em vão, para de alguma forma me manipular para não fazer mal contra eles. José era um homem piedoso. Vários motivos poderiam ter entristecido o seu coração. E ele chora. Esse texto nos mostra como o nosso mundo ele é caído, como ele é quebrado. Quando olhamos para a história de José, percebemos um mundo completamente parecido com o nosso. É o mesmo planeta, a mesma história. Se voltássemos séculos, milênios atrás, veríamos essa cena acontecendo. Ela aconteceu de fato e verdade. Mas o que essa história nos mostra é que o mundo sempre foi caído, desde o pecado dos nossos primeiros pais no Éden. Depois do pecado de Adão e Eva, a maldade, o pecado, a corrupção entrou em tudo. Nosso corpo adoece, temos problemas, nosso corpo não responde como deveria responder. O mundo está caído, a natureza está quebrada. Paulo fala em Romanos que o mundo geme, como se estivesse sentindo dor. As criaturas, a criação toda, todo o universo, todas as galáxias gemem, porque o pecado entrou no mundo e colocou tudo debaixo da corrupção. O mundo inteiro está quebrado, tudo está disfuncional. Quando olhamos então para aspectos mais próximos da nossa vida, como a família, aí fica mais fácil ainda de perceber. Para pensar, você pega um pecador, outro pecador, bota dentro de uma caixa chamada casa, fecha ela e deixa eles para viver ali dentro. O que você acha que vai acontecer? Caos, guerra, pecado, intriga, problemas de relacionamento, para lá e para cá, mentira, desgosto, inveja de puxar o tapete de um, puxa o tapete do outro. A vida dentro de casa com pecado é terrível. E José experimentou isso. José, claro, não era santo, perfeito, uma flor que se cheire. Quando nós olhamos o começo da sua vida, ele era um rapaz mimado pelo pai. Ele olhava os seus irmãos fazendo coisas que não devia e ia lá dedurar para o pai. Ele era sempre um rapaz muito enxerido e muito inconveniente. E ele tinha motivo, talvez, de levar uns cascudos dos seus irmãos. Mas o que os irmãos fizeram, é claro, totalmente desproporcional para o que ele fazia. José era pecador. No começo da sua vida, ele causava problemas para os seus irmãos. Lembra dos primeiros sonhos que ele teve? Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, do feixe de trigo que ele carregava. Deus mandou ele contar isso para os irmãos? O que ele faz no dia seguinte? Irmãos, papai, mamãe, escutem o que eu sonhei. O meu feixe estava de pé. E os de vocês todos se curvavam diante dele. O sol, a lua e as estrelas. O que você espera que vai acontecer numa família em que tem um jovenzinho de 17 anos que fica falando isso para os outros? Certamente não era uma família fácil de lidar. Não era um jovem muito tranquilo de conviver. Mas naquele mundo quebrado, naquele contexto quebrado, o pecado aconteceu várias e várias vezes. Os irmãos simularam a morte de José, mentiram para o pai, fizeram o pai viver numa mentira por décadas, pensando que seu filho favorito tinha morrido. A história toda é errada, totalmente errada. E quando olhamos para o mundo de hoje, não encontramos algo muito diferente. Eu não sei sua história de vida totalmente, alguns de vocês eu até conheço um pouco mais a história, mas talvez tenha passado por uma família tão complicada como a de José. Uma família totalmente disfuncional. Irmãos mentirosos, pais ausentes, mães abusivas. Sabe-se lá o que você já passou até chegar aqui. E passa talvez ainda hoje dentro de casa. É verdade que, ainda mais no Brasil, um país com tanta violência doméstica, problemas como esse podem até acontecer na casa de crentes. Não deveriam de maneira alguma, em casa nenhuma. Mas até mesmo em casa de crentes, discursos abusivos, pessoas que ofendem umas às outras, não sabem conversar com graça, com bondade uns com os outros, tratam uns aos outros como meros objetos da sua satisfação. Você não faz o que eu quero? Toma. O mundo é assim. Infelizmente, até mesmo famílias de cristãos sofrem os efeitos da queda dessa forma. E nesse momento, nós precisamos olhar para como que Deus reverte isso. Porque naquele momento no passado, e nesse momento que nós vivemos hoje, nós ainda estamos no mesmo mundo, no mesmo problema, com famílias disfuncionais, com o mundo quebrado, com pessoas que mentem e nos fazem mal. E olha o que o texto nos mostra, a partir do versículo 18. Depois que os irmãos de José mentiram, contando toda essa história através de mensageiros, José chora. E eles provavelmente viram esse choro. Mandaram um mensageiro e ficaram lá atrás da coluna assim só. E aí, como é que ele vai reagir? Chorou. Chorou, o coração amoleceu. Eu acho que agora a gente tem a oportunidade de chegar mais perto dele. Então, versículo 18. Depois disso, que viram ele chorar, vieram também seus irmãos, agora sem mensageiros. Prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. É interessante como o Deus deles mudou, né? Um versículo antes, somos o servo do Deus de teu pai. Agora, somos teus servos. Olha o que o medo faz. Eles, tomados de medo e de culpa, estão sujeitando a sua devoção total agora a José. Deveriam temer a Deus, falar assim: Senhor, nós pecamos contra ti, como lemos no Salmo 51. Contra ti somente, fizemos o que é mal diante dos teus olhos, visto que será tido por justo no teu julgar e justo no teu falar. Se o Senhor nos mandar para o inferno, o Senhor está sendo justo e bom. E eu mereço isso. Eu e meus 11 irmãos aqui merecemos isso, porque nós fizemos mal contra José. Nós merecemos a condenação.
E pedimos perdão ao Senhor por isso, pedimos perdão para você, José, porque no passado fizemos coisas horríveis com você, destruímos a sua vida, transformamos a sua vida num grande mar de sofrimento, só agora, no final dos seus dias, tem algum alívio. E ainda assim a gente está aqui para atormentar você mais um pouco. Nos perdoe, José, nos perdoe, Senhor. Essa devia ser a postura deles, reconhecer a sua culpa, reconhecer o seu erro, e chegar diante de José pedindo perdão de maneira humilde. Mas o que eles fazem? Estamos aqui, seus servos. Olha aqui os mensageiros, olha aqui essa historinha inventada. Tentam de alguma forma mascarar. E de novo, José sabia disso. Ele podia muito bem, de novo, como a autoridade que ele tem, punir aqueles homens. Mas olha o que o texto nos diz. Versículo 19 a 21. Respondeu-lhe José: não temais. Que reação surpreendente, né? Não temais. Por que ele diz isso? Acaso estou em lugar de Deus? José enxergava pelo lado certo aquela situação. Quem deveria julgar aqueles homens era Deus. Quem tem autoridade, que conhece os corações de cada um, era Deus. Aqueles homens falaram que eram servos do Deus do seu pai. Depois falaram, nós somos seus servos. José fala, não. Somos todos servos desse Deus. E esse Deus sabe o que é certo e o que é errado. Esse Deus sabe o que vocês fizeram, conhece o coração de vocês. Esse Deus sabe o que está acontecendo aqui. Ele vai retribuir, ele vai julgar. Versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Vocês foram instrumentos de maldade. Porém, Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. De novo ele repete. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. É uma reação que só pode sair de um coração transformado pela graça. Somente alguém que entende quem é Deus de verdade e quem é nessa história toda consegue reagir dessa forma. Somente alguém que reconhece o quanto é pecador consegue perceber que só Deus pode julgar dessa forma. E que a reação dele agora é vencer o mal com o bem. Algo que o apóstolo Paulo vai falar bastante em Romanos. Nós não devemos retribuir aqueles que nos fazem mal com mais maldade. Nós devemos retribuir a maldade com o bem. Mas o propósito disso tudo não é mostrar que como José era maravilhoso, como nós devemos imitar José, sermos como José. José não é nosso salvador. Ele era um pecador assim como nós. Ele teve várias falhas durante sua história. Falhas até estranhas. Dizem uma certa passagem que ele fazia adivinhação com água. Talvez um misticismo que ele aprendeu no Egito. Ele era um homem com seus problemas também. Porém, José nos mostra a realidade de uma vida transformada pelo Evangelho. E nisso há mérito apenas do Senhor. Quando olhamos para a vida de alguém transformada, nós não temos vontade de aplaudir a vida daquela pessoa. Quando olhamos para a vida de José e de qualquer servo de Deus do passado, nossa reação não é fazer assim, é isso aí, é desse jeito que tem que ser mesmo. Esse é o tipo de homem que eu quero ser. É claro, serve como modelo, mas não é perfeito. Quando nós conhecemos que somente pela graça alguém pode ter uma reação como essa, diante do problema que José passou, que a gente reconhece como Deus é grande. Como Deus muda o coração de um homem que tinha tudo para ser amargurado e revoltado contra Deus e contra o mundo. Mas ele mudou a vida daquele homem. Quando olhamos para a vida de alguém tão transformado assim, a nossa reação é louvar o Deus que a transformou. Quando olhamos para a história de José, encontramos a graça de Deus. Somente pela graça de Deus, relacionamentos quebrados do mundo caído podem ter solução. Somente através da graça que um dia transformou José e pode transformar a nossa vida hoje, famílias tão bagunçadas como a de José podem encontrar uma luz no fim do túnel, que não é um trem. É realmente esperança. Existem muitas promessas falsas por aí, de monte e de monte. Promessas que dizem que se você fizer a campanha tal, for na igreja tal, fizer o voto tal, 7 dias, 7 pulinhos, 7 o que for, tal coisa vai acontecer. Vai ter a campanha da família nos pés do Senhor. Deus nunca prometeu isso. Se fosse fácil assim, a gente está perdendo tempo não fazendo isso. O que a Bíblia nos mostra é que quando Deus quer transformar a vida de alguém, ele faz isso através de um processo. Um processo que se chama educação, discipulado cristão. O processo no qual Deus pega alguém recém-nascido da fé, alguém que foi transformado pela graça de Deus, e o conduz dia a dia para ter suas reações e amores transformados. Se você pegar uma pessoa que não conhece a Deus, o que você espera dela nesse sentido? Nada. E se fizer algo de bom, é uma exceção. Mas quando você conhece um cristão que de fato conheceu a graça de Deus, e essa pessoa caminha com Cristo dia a dia, ela conhece a atitude de Jesus.
Ela conhece o que a graça demanda daquele que foi salvo. E por conta desse processo de caminhar contínuo com Cristo, dia a dia ela vai se tornando mais parecida com Jesus. Dia a dia ela vai tendo seus amores e afetos transformados a ponto de poder fazer coisas que antes ela não faria. De trocar vingança por bondade. De trocar ira por misericórdia. Somente uma vida transformada pelo Evangelho pode fazer isso. Isso não é mérito nosso. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que a graça de Deus ela vem até nós e isso é recebido pela fé e não é uma habilidade nossa. É dom de Deus. É Deus que começa essa obra na nossa vida, é Deus que a conduz, como Paulo diz em Filipenses. Ele efetua em nossa vida tanto querer como realizar. Do começo ao final da caminhada cristã, Deus está conduzindo cada um dos seus filhos. Porém, essa caminhada não é fácil. José que o diga. Porque aqui no versículo 20 ele fala: vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem. José aprendeu durante toda uma vida de sofrimentos e de angústias a ser mais parecido com esse Deus que ele acredita. Se José não tivesse passado por isso, ele não teria como fazer essa fala para os seus irmãos. Essa reação talvez não teria acontecido. Mas quem quer ter a vida que José teve? Quem quer passar pelo que José passou? Algumas tentativas humanas existem aí para tentar explicar a maldade que há no mundo. Alguns vão tentar dizer que Deus criou o um mundo bom, um mundo perfeito, porém o homem no seu livre-arbítrio caiu em pecado, e por conta desse pecado que entrou no mundo, tudo está disfuncional. E Deus, por amar tanto a criação e não querer interferir no livre-arbítrio do homem, deixa com que o mal aconteça. Vários teólogos são chamados em podcasts por aí e perguntam: por que há tanta maldade no mundo se Deus é soberano? E alguns chegam a dizer: porque Deus não quer interferir no livre-arbítrio do homem. O que há de errado no mundo é culpa nossa. Deus até quer fazer algo através de nós, quer até fazer algo de bom, mas Ele não quer interferir no nosso livre-arbítrio. E por conta disso, o que existe de mal é aquilo que o homem faz. E Deus não pode fazer nada diante disso. É uma teologia romântica, chamada de teísmo aberto, mas que vem do quinto dos infernos. Ela é bonita. Deus quer respeitar o livre-arbítrio, Deus entende o mal que acontece. Deus até queria fazer algo, Ele até chora, Ele geme dentro de si. Eu queria, mas não posso, porque eu não vou interferir no livre-arbítrio. Tem um filme que popularizou muito essa ideia, que já é bem conhecida. Lembra daquele filme Todo-Poderoso? Em que Jim Carrey vira Deus por uma semana? Eu amava aquele filme quando era criança. Depois eu percebi que está tudo errado. Toma o nome de Deus em vão, em vários momentos, enfim. Mas a proposta dessa teologia é justamente daquele filme. É um homem descontente com a vida, reclamando de tudo, seu relacionamento, trabalho, vida. E ele fala: Deus, por que a vida é desse jeito? Aí Deus, Morgan Freeman, um Deus que não é o Deus da Escritura, chama Jim Carrey e fala assim: tá bom, você acha que você está tão ruim assim? Então faça meu trabalho por uma semana. Você tem todos os meus poderes de Deus, mas você não pode interferir no livre-arbítrio. E aí ele vai lá, faz chover coisas do céu, ele faz milagres, é uma maravilha para a vida dele. Só que na hora que ele tenta resolver o casamento dele, que estava em frangalhos, ele não consegue. Por quê? Porque ele teria que interferir no livre-arbítrio da sua amada. E aí ele se sente limitado. E ele vê: poxa, até Deus não pode interferir nisso. E aí chega Morgan Freeman numa cena maravilhosa, com tudo branco no céu, porque ele morreu, está numa experiência de quase morte, e aí Jim Carrey descobre que, na verdade, ele tem que fazer um milagre por ele mesmo. Ele, com seu livre-arbítrio, tem que amar, criar oportunidades de amor, tem que ser gentil, tem que reconquistar, tem que ser uma pessoa diferente, uma pessoa mais grata, não sei o quê, e aí ele volta à vida e vive a partir daí com uma vida transformada. Muito bonito, mas todo errado. José, assistindo esse filme, ficaria roxo de raiva, porque não é assim que funciona. José conhecia Deus de verdade. O Deus de verdade tem controle sobre tudo, até sobre o mal. Tanto controle que ele faz com que o mal convirja para o bem do seu povo. E é importante você entender algo. Essa verdade bíblica não anula que o mal é mal. O mal sempre vai ser mal. Pessoas que foram abusadas na infância, pessoas que sofrem violência, pessoas que sofrem crimes, sofrem um mal. E não é cristão você olhar para o passado, para a maldade que há no mundo e pensar assim: na verdade eu que não entendi bem. Na verdade, aquilo ali era algum tipo de bem para a minha vida. Eu que estava sendo muito mesquinho, muito egoísta, não conseguia enxergar a beleza que havia naquilo. Isso é errado. Mal é mal. Pecado é pecado. Violência é violência, abuso é abuso e sempre vai ser ruim. Sempre vai ser. Porém, o que Deus faz é que Ele é tão soberano sobre todas as coisas, que até mesmo coisas más e ruins que homens fazem, demônios fazem nesse mundo, nós fazemos nesse mundo, até mesmo essas coisas, Ele faz com que convirjam para o seu propósito. Nós lemos na liturgia, Romanos capítulo 8, versos 28 a 31. Lá fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para serem parecidos com Cristo. Todas significa todas.
O nosso Deus é um Deus de faz de contas, que olha para a maldade no mundo e faz, eu queria tanto ajudar, mas eu não consigo. Ele é um Deus que olha para a maldade no mundo e fala, isso é mal. Eu vou punir esses homens maus. Eu vou fazer justiça sobre a terra. Eu vou condenar aqueles que fizeram mal contra o povo de Deus, aqueles que fizeram maldade contra pessoas inocentes. Eu vou punir, vou mandar para o inferno essas pessoas, porque elas merecem minha justiça. Todos os seres humanos merecem. Mas eu, por graça, por bondade, por liberdade que eu tenho, Deus tem sim um livre-arbítrio, eu quero salvar esse povo. E esse povo que eu amei, não por mérito deles, mas porque eu quis, eu vou fazer que até mesmo nesse mundo caído, quebrado, e por eles mesmos, de alguma forma, todas essas peças do tabuleiro venham a se encaixar de uma forma que venham a conduzir a vida deles para mais perto dos planos que eu tenho. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus amordaçado, um Deus apaixonado que não pode fazer nada. É um Deus tão soberano que usa até mesmo a maldade que há no mundo para seus grandes propósitos. Isso não faz dele autor do pecado. Isso não faz dele um cínico universal, como alguns pensam. E, na verdade, isso nos mostra quando nós somos pequenos e não entendemos o grande propósito que ele tem em tudo, o grande controle que ele tem. Eu gosto de falar nas aulas que eu trato de provérbios para alguns dos meus alunos, que a ideia da sabedoria bíblica é nós entendermos as engrenagens por detrás da cortina do grande teatro da existência. Provérbios e Eclesiastes nos mostram como que funciona essa realidade além do véu. Por isso que é tão difícil de entender em alguns momentos. Nos mostra como funciona a realidade, quais são os propósitos da sabedoria divina. E por vezes a gente fica maravilhado com tudo aquilo. E essa é uma reação verdadeira e proposital da Escritura. Olharmos para essa grande máquina divina que Deus tem no universo, que Ele controla ativamente todos os dias, e faz assim, uau, como eu sou pequeno. Olhar para a história de Jó, que no final não teve resposta para suas perguntas, mas conheceu Deus mais profundamente e falar, Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Porque o Senhor é maravilhoso demais para a minha compreensão. Deus é dessa forma. A maneira como Deus aparece para nós em graça hoje é para nos mostrar que apesar da maldade do mundo, apesar desse mundo caído, apesar de tudo que existe, Ele continua soberano e pode reverter histórias como essa. E essa doutrina tão grandiosa, ela se aplica na nossa vida, a ponto de nós podermos hoje, com base em tudo isso que Deus faz e tudo isso que Deus é, agirmos com graça como José agiu. Percebe? Não é José sozinho. Não é uma ação de altruísmo do coração limpo e puro de José. José conhecia um Deus. E por conhecer esse Deus, toda a sua vida foi transformada. Por isso ele podia fazer isso. Vocês intentaram mal contra mim. Porém Deus tornou o mal em bem. Para fazer como vocês podem perceber hoje, meus irmãos, que se conserve muita gente com vida. E qual foi o grande propósito de toda aquela vida de José? Se vocês lembram da outra parte da história, o faraó teve um sonho. E esse sonho que José interpretou mostrava duas realidades. Primeiro, 7 anos de prosperidade agrícola e depois 7 anos de fome, como nunca se antes viu na história da humanidade. O que José fez? Com a inteligência dada por Deus, criou planos de infraestrutura, de agronomia, de tudo que havia necessário no Egito naquela época, para fazer reservatórios de comida para o mundo inteiro. Não só para o Egito, mas para o mundo inteiro próximo ali naquela época, por 7 anos. Baita inteligência para fazer um negócio desse. E durante esses 7 anos, o Egito colheu, guardou, nutriu seu povo, e depois, nos próximos 7 anos, salvou centenas de povos que viviam aos arredores. A própria família de José pensava que José estava morto, mas ouviram falar que no Egito tinha comida. Montaram sua caravana e foram lá buscar. E através da vida de José, que foi vendido, lançado no Egito, acusado de um crime que não cometeu, mas que foi cometido contra ele, lançado na prisão por mais de uma década, abandonado na prisão, se não bastasse ficar lá, ainda foi enganado e ficou mais tempo ainda. Depois disso tudo, ele olha no olho daqueles seus irmãos que viu só quando ele era menino. E agora ele percebe o significado de tudo aquilo. Vocês fizeram mal. Vocês são os vilões da história. Mas ainda assim, através da maldade de vocês, Deus salvou toda essa multidão de pessoas. Centenas de milhares de pessoas foram salvas. Através da maldade de vocês? Não. Mas do Deus que usou a maldade de vocês para salvar o mundo. Isso nos mostra que Deus é tão grandioso que os seus planos se resumem a meros indivíduos apenas. Deus se importa com a sua vida sim. Deus é o seu Deus individual. É o Deus que te ama, o Deus que te salva, o Deus que te acompanha. Mas Deus é maior também. Ele cuida do mundo. Ele cuida de pessoas que não o conhecem até. Através de José, pessoas que não conheciam a Deus e nunca vieram a conhecer talvez, foram alimentadas, foram nutridas. Deus é tão bondoso que até mesmo através do sofrimento de um homem, ele alimentou o mundo inteiro. Isso nos leva para a história mais importante da Bíblia. Talvez você já tenha ligado os pontos. Jesus. Porque melhor do que José, maior do que José, é Jesus Cristo. Porque Jesus sofreu mais do que José.
Jesus é o Filho de Deus, nascido sem pecado, da Virgem Maria. Cresceu, ensinou, viveu com pecadores a sua vida inteira. E ao final da sua vida, ele sabia e se submeteu à vontade do Pai para ser morto em nosso lugar. Uma morte violenta, humilhante, horrível. Que José, se pudesse olhar pela fé à morte de Cristo, certamente talvez se repensaria, talvez reclamar do que ele passou. Porque a morte de Cristo é o espetáculo mais horrendo que a humanidade já viu. E através da morte de um homem, Jesus Cristo, Deus tornou o mal em bem. Através do sacrifício do Cordeiro puro de Deus, milhares, milhões de pessoas foram salvas e ainda serão salvas no tempo e no espaço pela graça de Deus. Através de Jesus, o segundo José, o maior José, Deus faz o mal, o pior mal que existe, se tornar no maior bem que alguém pode imaginar. A ira de Deus, que todos nós aqui merecíamos, foi derramada sobre ele. O mal veio, e é mal mesmo. Pensa Deus irado, derramando toda a taça da sua ira sobre você, sem diluir. Isaías 53 fala que ao Senhor agradou moê-lo. É horrível a cena. Mas através desse espetáculo horrendo, dessa maldade aos nossos olhos, tão grande, esse sofrimento tão grande, Deus transformou pecadores em filhos. E hoje talvez a sua vida seja diferente por causa dessa maldade que foi transformada em bem. O apóstolo Pedro fala nas suas pregações no livro de Atos: vocês, povo de Jerusalém, crucificaram este homem, vocês, a multidão dos romanos, o mataram, o autor da vida foi morto por vocês. Porém, ao Senhor foi desejável utilizar isso no seu grande propósito, para ver como vocês podem perceber hoje, que ele seja ressurreto e salve vocês também. E aqueles homens, percebendo a grandeza do sacrifício de Cristo, falam assim: o que a gente pode fazer agora? E ele fala: creiam, se arrependam e sejam batizados e façam parte dessa família. Como Jesus é bondoso. Sofreu a maior dor para trazer o maior benefício. E entrega isso não somente para quem vivia na região, como foi o caso de José, mas para todo crente no tempo e no espaço que vier a ter conhecimento do Evangelho. Todo mundo que tem acesso à palavra de Deus pode vir de fato ser um filho de Deus. Eu não sei a sua história hoje. Temos alguns visitantes aqui hoje. Alguns de vocês não conhecem nem pelo nome, talvez. Talvez Deus tenha um plano para a sua vida, ainda hoje. De hoje perceber essa graça de um Cristo tão grandioso, sofreu o maior mal no seu lugar para te dar vida. Talvez seja o momento de você conhecer esse Deus. Um Deus que usa a maldade do mundo. A maldade que pode talvez até acontecer na sua vida. Para de alguma forma, nos planos eternos dele, fazer tudo convergir para o plano glorioso que ele tem para toda a humanidade, para toda a igreja. Nós temos um Deus maravilhoso, que transforma o mal em bem. E como é bom sabermos que temos esse Deus ao nosso lado. Isso muda tudo. Quando você sofre, você pode chorar diante de Deus, porque ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é mal. Você pode chorar e falar assim: Senhor, está doendo, ele sabe o que é dor. Hebreus 4 nos diz que nós temos um mediador, um sumo sacerdote, que conhece a gente. Ele passou pelo que a gente passou. Ele sabe o que é sofrer. Por isso a gente pode chegar diante dele com confiança, porque ele nos conhece. Você pode falar para Jesus: Jesus, estou passando por injustiças. Ele sabe o que é injustiça. José sabia o que era injustiça. Senhor, estou passando por dores. Ele sabe o que é dor. Senhor, estou passando por privações e provações grandiosas, estão me atemorizando. Jesus sabe o que é isso. Ele falou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Ele sabia como seria terrível o sacrifício, e ainda assim submeteu ao Pai com fé. Jesus sabe o que é sofrer. E hoje você pode buscar esse Deus que transforma o mal em bem, sem medo de falar que o mal é mal, e sem medo de buscar o bem, que só esse Deus pode proporcionar, porque ele é um Deus que de fato conhece as coisas e transforma todas as coisas. Além disso, também afeta a maneira como você lida com crises. O cristão passa por crises? Passa. Financeiras, emocionais, familiares, em todas as áreas. Nós não somos super-humanos. Porém, o crente pode passar de maneira diferente. Ele sabe que aquela crise que ele está passando é só um episódio da sua vida, não é o todo da sua história. O cristão sabe que quando ele sofre, como José sofreu, aquilo pode durar algumas décadas, talvez. Alguns cristãos lutam com alguns pecados e problemas por muito tempo, e lutam com fé, mesmo que sofrendo, mesmo que angustiados, mas com a fé de que Deus controla o todo da história. Quando nós estamos sofrendo, nós temos a tendência, eu já disse isso aqui há algum tempo atrás, de olhar para a nossa própria vida assim. Enxergar apenas o problema. Mas o que Deus faz é mostrar que o todo da história, do começo ao fim da nossa vida, do começo da história até o último minuto da história da humanidade, Deus está no controle de tudo isso. E a nossa vida não é resumida àquele momento de sofrimento, aquele momento de ansiedade, aquele momento de medo, aquele momento de dor, de injustiça. A nossa vida é maior do que isso. E quando nós entendemos a nossa história nesse grande enredo da história de Deus, nossa vida toma significado.
E eu posso encarar as dificuldades sabendo que hoje eu vou sofrer, hoje eu vou chorar, eu posso até morrer hoje. Mas eu sei que Deus está no controle dessa grande história. E Ele nunca deixou de estar. E essa é a base da minha segurança. Ainda que eu tenha medo, ainda que eu tenha ansiedade, ainda que eu sofra, Deus está no controle da minha história. Isso nunca vai mudar. Também afeta a maneira como nós lidamos com a igreja. Talvez você tenha tido problemas já na igreja. Se você não teve, está na hora de ter. Porque é um monte de pecador preso numa sala. Isso vai acontecer um momento ou outro. Mas algumas pessoas, ao terem problemas na igreja, o que fazem? Eu não vou mais para a igreja. É um lugar cheio de hipócritas. Pessoas que pecam, ficam lá cantando Senhor Jesus, me perdoa, mas depois vai lá e peca. Depois é grosseiro. Depois não lembra de mim, não me cumprimenta, não me deseja um feliz aniversário. Que tipo de crente é esse? E alguns, olhando para a igreja dessa forma, ficam amargurados. Falam, não quero isso para mim, não quero isso para mim, porque ele é um lugar cheio de gente hipócrita. Você precisa conhecer a graça. Porque você não é melhor do que essas pessoas. Se você se conhecesse como Deus te conhece, você saberia o quanto você é um miserável, que merece tanta misericórdia como aquela pessoa que você não quer perdoar. Jesus conta uma história nos evangelhos, lá em Mateus, de um homem que devia muito para um rei. E o rei falou para ele, ok, então venda ele como escravo, sua família como escravo, suas propriedades e paga a dívida. E aquele homem desesperava assim, rei, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o rei, tudo bem, eu te perdoo da sua dívida imensa. Aquele homem sai do palácio, feliz, leve daquela dívida paga, encontra um outro homem que estava devendo um trocado para ele. O que ele faz? Pega o homem pelo pescoço e fala, me paga, seu miserável, agora. Tudo que você me deve, senão vou botar você na cadeia. A moral da história que Jesus fala. O que você acha que esse rei deve fazer com esse homem? Ele foi perdoado de uma dívida imensa e não consegue perdoar um trocado. O que esse homem tem que fazer? O que esse rei tem que fazer com esse homem? Mandar ele para a prisão, fazer ele pagar agora, porque ele não entendeu o grande benefício que ele recebeu. E Jesus aplica isso para a gente. Nós somos devedores de misericórdia ao nosso irmão, porque Deus tem misericórdia de nós. José só podia ter essa atitude com seus irmãos porque ele percebeu quanto ele era pecador. Durante toda aquela história, pense quantos pecados José pecou. Por mais crente que ele fosse, ele pecou. Por mais santo que ele pudesse ser, ele ainda era um pecador. Mesmo assim, Deus teve misericórdia dele, sustentou e utilizou para um grande propósito. Quem é José para poder negar perdão para os seus irmãos? E ele termina o texto dizendo, José fala para eles, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Ele entendeu o que Deus fez na vida dele. Por isso que ele podia agir dessa forma. E nós hoje, quando olhamos para os nossos irmãos que falham conosco na igreja ou em casa, devemos buscar ter essa atitude, que não é a virtude própria de José, mas a virtude de alguém que entendeu a graça de Deus. E perdoar essas pessoas. Dar a cara a tapa. Jesus fala, se alguém te ferir a face direita, dá a esquerda também. Nós devemos aprender a levar desaforo para casa, sim. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Aprenda a ter. É o sangue de Cristo, não é de barata. Ser humilhado faz parte da vida cristã. E se você não entendeu isso até hoje, você ainda não entendeu o Evangelho, porque você ainda acha que você é bom demais. José sabia quem ele era. Por isso ele podia olhar para seus irmãos que o venderam como escravo e falar, eu vou cuidar de vocês, vou cuidar dos seus filhos e vou cuidar de todo mundo, porque hoje eu tenho condições de fazer isso, Deus me usou para isso e hoje eu tenho como cuidar e eu vou cuidar. Lembra do começo da história? Ele tinha todos os motivos para acabar com a vida deles. O que ele faz? Promete cuidar para sempre da família deles. Isso que a graça faz na vida de uma pessoa. É isso que a graça pode fazer na sua vida também. Por isso, meus irmãos, concluindo essa mensagem, nós precisamos lembrar, Deus está no controle da história. Sempre esteve e sempre vai estar. O que é mal, sempre será mal. O que é bom, sempre será bom. Mas a nossa garantia, durante os planos que Deus tem para a história e para a nossa própria existência, é que nós podemos ter problemas. Podemos ter vários apuros no meio do caminho. Mas Deus está controlando esse grande plano que Ele tem para a nossa vida. E nós temos a garantia de que Ele vai fazer com que todo o mal que aconteça por nós e em nós, de alguma forma, seja convertido para o bem. Para o grande plano que Ele tem para o seu povo, para a sua igreja e para a humanidade. Esse é o Deus que nós temos.